Olá, eu sou Yuri, sou estudante de iniciação científica no Departamento de Farmacologia e Psicobiologia do IBRAE. Sou orientado pelo professor Dr. Guilherme Carneiro Montes e orientado pelo doutorando Bismarck Rezende. Em colaboração temos as professoras doutoras Daniela Florencio Maluf, da UFPR, e a professora Bruna Romana de Souza, da UERJ. E o trabalho que eu vou apresentar hoje é intitulado Canabigerol CBG, em formulação tópica, a avaliação da irritabilidade cutânea e do efeito antinociceptivo. A dor é uma sensação desagradável que ainda apresenta um tratamento desafiador. Isso por conta do tratamento que utiliza alguns medicamentos por um longo período e que trazem reações adversas ao paciente. A cannabis sativa ganha destaque nesse sentido por conta de seus fitocannabinoides, o CBD e o CBG especificamente, que apresentam essa propriedade antinociceptiva. E é também interessante a gente observar o comportamento dessas substâncias ainda em outras formulações farmacêuticas. Nesse caso, o objetivo do trabalho é avaliar a irritabilidade na pele e a atividade antinociceptiva na dor aguda e crônica das diferentes concentrações do creme de CBG. Um dos testes realizados foi da avaliação da irritabilidade cutânea, na qual nós coletamos tecido da parte posterior das orelhas direita e esquerda de pacientes, tratamos com os diferentes cremes, além dos controles positivo e negativo, que seriam o SDS 5% como positivo e o DPBS como negativo. Essa amostra vai ser incubada por um período e depois vai ser feita uma leitura de absorvância, por meio do ensaio de viabilidade celular MTT. Como resultado, nós podemos observar que, segundo esses corpos histológicos, os grupos PBS, placebo, hidrocortisona, CBG1 e 3% apresentaram resultados semelhantes, com baixa concentração de células vacuolizadas, diferente do que acontece com o grupo salicilato, que tem uma quantidade um pouco maior desse grupo celular. E o que é observado no grupo SDS 5% é que há uma separação da epiderme da derme e a presença de células inflamatórias ao redor do vaso. Com relação à análise gráfica da viabilidade celular, é possível observar que apenas o grupo SDS teve resultado significativo com relação à diminuição da viabilidade celular. Indo para os testes de nocicepção, nós temos aqui o primeiro deles, o teste da formalina, que é um teste de avaliação da nocicepção periférica aguda no animal. Nesse teste, o animal vai receber uma injeção de 60 microlitros de formalina a 2,5%, 30 minutos após ser tratado. E, nesse caso, o animal vai ser observado em duas fases. A primeira fase é conhecida como fase neurogênica, que tem uma maior ativação de fibras nervosas, como, por exemplo, as fibras C e a delta. Na segunda fase, temos a fase inflamatória, na qual vai ocorrer uma maior liberação de mediadores pró-inflamatórios, como as prostaglandinas. E o animal vai demonstrar isso por meio de lambeduras nessa pata que vai receber a injeção, e isso tudo vai ser cronometrado, o período que o animal vai permanecer lambendo. Com relação aos resultados, nós podemos observar que na primeira fase, apenas os grupos que receberam a administração do CBG a 1 e 3% apresentaram resultados significativos com relação ao grupo controle. E o que acontece na segunda fase é que todos os cremes apresentaram essa resposta significativa com relação ao controle. Outro teste utilizado foi da nocicepção de avaliação mais central, o teste da imersão da cauda. Nesse caso, o animal, após ser tratado com os cremes, ele terá a cauda mergulhada em água aquecida a 55 graus Celsius de forma repetida ao longo de 3 horas. E será cronometrado o tempo em que esse animal vai responder a esse estímulo hostil. Com relação aos resultados, podemos observar que teve um resultado significativo o creme contendo CBG a 3%. Nesse caso, o resultado foi significativo nos momentos de 45 e 90 minutos após a aplicação do creme. E outro teste que utilizamos é da indução da nocicepção pela carragenina, que nesse caso o animal vai receber uma injeção de 100 microlitros de carragenina 1% na pata traseira direita, e isso vai também gerar uma resposta bifásica, sendo a primeira delas caracterizada por uma resposta mais mastocitária e a segunda por uma resposta com maior atuação das prostaglandinas. Nós vamos avaliar nesse segundo momento. O animal ele vai primeiro ter a confirmação da hiperalgesia por meio dos aparelhos analgesímetro e banho-maria a 46 graus Celsius. O animal vai ser tratado e depois ele vai ser avaliado de forma repetitiva ao longo das 2 horas restantes do teste, também por meio dos aparelhos analgesímetro e banho-maria. E agora, de acordo com os resultados, podemos observar que houve um aumento da latência dos animais tratados com CBG a 1%, sendo possível observar que os resultados foram significativos com relação ao creme controle para esse grupo. E o último teste realizado é o teste de ligamento nervoespinal, que consiste em uma avaliação de dor crônica. Nesse caso, o animal ele vai ter o nervo sensitivo amarrado, e 7 dias após essa cirurgia, o animal vai passar a ser tratado por um período de 14 dias e também será avaliado em momentos específicos também pelos aparelhos analgesímetro, uma avaliação mecânica, e banho-maria 46 graus Celsius também, uma avaliação térmica. E o animal vai responder a esses dois estímulos por meio da retirada da pata. Será cronometrado o tempo que o animal vai tirar a pata desses aparelhos. De acordo com os resultados, podemos observar que os animais tratados com o creme CBG a 1% apresentaram uma resposta significativa com o aumento da latência a partir do terceiro dia de início do tratamento. Isso pode ser observado tanto na avaliação térmica quanto na mecânica desse teste. E agora, para concluir, nós podemos observar que o creme contendo CBG ele apresenta uma atividade antinociceptiva em modelo animal de dor aguda e crônica. Além disso, ele também demonstra uma baixa capacidade de causar irritação cutânea no tecido humano. E esses achados indicam que o creme com CBG ele pode se tornar uma alternativa promissora para o tratamento da dor. Obrigado.